Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos no dia 30 de abril, quarto domingo da Páscoa, o domingo do Bom Pastor. Nós, capuchinhos, celebramos hoje o beato Bento de Urbino. Ele viveu de 1560 a 1625. O evangelho de hoje é retirado do livro de João, capítulo 10, versículos de 1 a 10. Naquele tempo disse Jesus: em verdade, eu vos digo, quem não entra pela porta no redil das ovelhas, mas sobe por outros lugares, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor, e o porteiro abre a porta a esse, e ele chama as ovelhas, e elas escutam a sua voz. Ele as chama pelos nomes, e elas o acompanham até para fora do redil. E ele vai andando na frente e elas vão seguindo porque escutam a sua voz, porque conhecem a voz do pastor. Mas elas não conhecem a voz de um estranho. Eu sou a porta das ovelhas. Aquele que ouve a minha voz encontrará a salvação. Entrará, sairá e encontrará também pastagens eternas. Aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes. E as ovelhas não os seguiram, porque não reconheceram a voz deles. Eu sou a porta das ovelhas. Jesus contou esta parábola, mas os seus ouvintes não entenderam. Por isso ele disse: em verdade, eu vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Aquela que entra por mim será salva, encontrará pastagem, e eu as conduzirei nas pastagens eternas. Porque elas conhecem a minha voz, e eu conheço a cada uma pelo seu nome, e elas me seguem, porque elas conhecem a voz do verdadeiro pastor. O ladrão e o assaltante veio somente para explorar as ovelhas, mas eu vim para dar-lhes vida e vida em abundância. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje toda a nossa palavra está rica de sentido sobre a pessoa de Jesus de Nazaré. Na primeira leitura retirada dos Atos dos Apóstolos, nós vamos encontrar o apóstolo Pedro dizendo que em Jesus de Nazaré, Deus manifestou a sua salvação, por sua morte e por sua ressurreição. E é nele que nós encontramos vida. É nele que nós encontramos eternidade. E é no nome dele que nós somos salvos, pela sua morte e pela sua ressurreição. O evangelho de hoje traz uma alegoria de imagem muito bonita e também sensível, para que o nosso povo possa compreender o verdadeiro sentido de Jesus de Nazaré em suas vidas. E a palavra central desse texto de hoje é a porta. E Jesus começa dizendo: em verdade, eu vos digo, quem entra pela porta do redil das ovelhas, esse é o pastor. Mas aquele que sobe por outro lado, esse é ladrão e esse é assaltante. E as ovelhas não escutam a voz daqueles que entram pelo fundo, porque ele não é o verdadeiro pastor. Jesus utiliza essa figura de imagem, ou essa alegoria de imagem muito sensível, para mostrar a cada um de nós como que, dentre todas as vozes do mundo, que conclama a cada um de nós, que chama a cada um de nós, nós precisaremos ter discernimento espiritual para compreendermos a voz de Jesus que nos chama. Porque Jesus diz: eu sou a porta das ovelhas. E nós podemos ser chamados e entrarmos pela porta da violência, pela porta do materialismo, pela porta da indiferença, pela porta da falsidade, por todas as portas que tentam nos roubar, nos afastar daquele que é o verdadeiro pastor. Jesus utiliza também a imagem ou a inspiração de um texto de Ezequiel 34, quando o Senhor acusa os pastores de Israel de não cuidarem das ovelhas, de somente quererem enriquecer com sua carne e com seu sangue. E eles não se preocupam com a ovelha, mas sim consigo próprios.
Por isso Jesus vai dizer: esses são ladrões e assaltantes. Todos aqueles que vieram antes de mim, de Jesus, são ladrões e são assaltantes, porque eles não estavam preocupados com as ovelhas, mas somente com a carne e com a lã que trazia lucro. Por isso Jesus vai dizer: eles são falsos pastores. E aqui Jesus está, então, utilizando esta palavra de Ezequiel para acusar todos aqueles e aquelas que exerciam autoridades na comunidade judaica, mas que eram insensíveis aos sofrimentos das suas ovelhas, indiferentes ao sofrimento das suas ovelhas, mas que queriam tão somente usar e usufruir da sua carne e da sua lã. Por isso Jesus vai dizer: aqueles que entram pelo fundo, eles são ladrões e são assaltantes. E as ovelhas não seguem a sua voz porque elas não conhecem esta voz. E é interessante essa imagem porque num redil tem ovelhas de diversos pastores. E cada pastor entra ali pela porta, é-lhe aberto a porta pelo porteiro, e o pastor vai chamando a cada ovelha e ela vai ouvindo a voz do seu pastor, vai se aproximando até que ele congregue todas e tire-as dali do redil e vai à frente delas para conduzir às pastagens. A missão do pastor é guiar, é alimentar e é proteger. Principalmente nessa terra de Jesus e nesse ambiente de onde nasce essa parábola, onde tem muitos perigos que podiam fazer com que as ovelhas se dispersassem. Ladrões, lobos, violências. E Jesus mostra então esta imagem, ou esta figura de imagem, para poder mostrar para nós que Ele é a voz. Ele é a voz que nós temos que escutar. Ele é a voz que nós precisamos conhecer. Caso contrário, eu e você também seguiremos outras vozes. E podemos entrar pela porta da violência, podemos entrar pela porta da falsidade, podemos entrar pela porta do materialismo, podemos entrar pela porta da indiferença e podemos também entrar pela porta do lucro. E assim nós não estaremos preocupados com as ovelhas, mas sim enriquecermos às custas delas. Por isso Jesus vai dizer: aqueles que são ladrões e assaltantes, eles vêm somente para explorar as ovelhas. Mas eu vim para que elas tenham vida e tenham vida em abundância. Meus irmãos e minhas irmãs, todos nós vivemos num mundo com muitos ruídos, com muitas vozes. E essas vozes tendem constantemente a seduzir os nossos ouvidos, os nossos olhos e os nossos corações, a fim de nos desviar para caminhos distantes de Jesus. Por isso Jesus hoje se apresenta como a porta das ovelhas. Aquela porta que traz salvação. Aquela porta onde as ovelhas têm a liberdade para entrar, sair e depois serem conduzidas também às pastagens eternas, porque ela conhece a voz do seu pastor. Ela sabe para onde tem que encaminhar. Que esta palavra de hoje ajude a mim e a você a redescobrirmos novamente esta voz de Jesus que nos chama, esta voz de Jesus que nos conclama a entrarmos por Ele. Porque é Ele que nos diz nesta manhã: eu sou a porta das ovelhas. Às 7h30 da manhã, eu estarei celebrando na comunidade Nossa Senhora da Piedade, aqui no Campestre, e às 9h da manhã, na comunidade São José da Bela Vista, e às 19h30, na paróquia de Nossa Senhora da Saúde, aqui no centro de Itabira. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã, se Deus quiser. Enviai, Senhor, muitos operários para a vossa messe, pois a messe é grande, Senhor, e os operários são poucos. Paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser. Que Deus abençoe a todos. Paz e bem.